tudo bem? Eu sou Silvia Medeiros, designer de moda e professora de modelagem e costura. Como o tema máscara ainda está sendo o mais procurado, é nele que eu vou seguir falando. O molde que eu vou apresentar para vocês hoje é uma das máscaras mais usadas e eu considero ela a máscara mais confortável. Chamamos ela de máscara anatômica, ergonômica ou também pode ser chamada de bico de pato. Ela é esta máscara aqui, ó. Ela tem uma anatomia que veste muito bem ao rosto. E se tu queres fazer a tua máscara e não tem um tecido novo, isso não é problema. Tu pode reaproveitar qualquer retalhinho. A máscara ela usa pouco tecido. O importante é que seja uma trama bem fechada, que o tecido tenha uma trama bem fechada e que seja higienizado esse tecido. Eu aqui vou usar de uma sobra de jeans. Foi uma peça que eu consertei e sobrou um pedacinho que vai ser possível fazer uma máscara. Então o legal é isso, é que tu pode aproveitar muito dos materiais que tu tem em casa. O elástico também é um material que está em falta. O roletê nem pensar. E mesmo o chatinho, as casas de aviamento estão em falta. Então, se não tem o elástico, é possível fazer substituições. Pode fazer por esta cordinha, tem a malha que esticada também fica um roletê. Então, tem várias opções. E a passagem é da mesma forma. Ó, aqui eu tenho uma com elástico e aqui eu tô com uma com cordinha. Então, é possível, se não elástico, colocar a cordinha. Nós vamos fazer hoje uma máscara sob medida e vai ser um molde que não vai ser preso a fórmulas. Nós vamos usar uma lógica para fazer a anatomia desse rosto. Então eu vou disponibilizar para vocês essa tomada de medidas aqui, explicando como tomar as medidas. E através dessas 3 medidas vocês conseguem fazer toda a anatomia do rosto. Então vocês vão precisar da medida de orelha a orelha. Bem na altura do nariz vocês verçam de orelha a orelha. Outra medida é da raiz do nariz até a pontinha do nariz. E a outra medida da ponta do nariz até o queixo, até a pontinha do queixo. Com essas 3 medidas, vocês conseguem fazer a máscara trabalhando a anatomia que vocês querem, a forma que vocês querem no rosto. Se este é um assunto que te interessa, aproveita e já te inscreve no canal, porque se houver engajamento, eu pretendo desenvolver vários conteúdos referente à modelagem e costura e publicar por aqui. No vídeo eu vou disponibilizar esse passo a passo aqui para vocês. Mas se caso vocês não conseguirem ver no vídeo e precisarem dos arquivos, me sigam lá no Instagram, o link vai estar aqui embaixo e pelo direct vocês me peçam e eu passo o PDF para vocês, ok? Então, para o molde, nós precisamos das medidas. E essas medidas vão ser colocadas dentro de um retângulo. Então, nós começamos traçando esse retângulo. Primeira coisa que nós precisamos é da medida de orelha a orelha. Eu vou fazer com as minhas medidas. E nas minhas medidas de orelha a orelha, deu 26 centímetros. Metade do 26, ó, 26, a metade dá 13. Então, 13 centímetros. Então, a primeira medida que eu traço aqui é 13 centímetros. Depois dos 13, eu vou estender mais 4 centímetros aqui, que esta medida é para compensar depois a anatomia que nós vamos fazer aqui, ok? Então, no sentido horizontal, vai ser 17 centímetros, 13 mais 4. Na vertical, neste sentido aqui, a primeira medida que nós colocamos é a medida da distância da raiz do nariz à ponta do nariz. Então, nós saímos aqui da raiz do nariz, a ponta do nariz, a minha deu 4 centímetros esta medida. Cada um vai ter a sua medida. É mais ou menos próxima, mas vai ter medidas diferentes, vocês vão observar. 4 centímetros. Depois, nós queremos a medida da ponta do nariz até a ponta do queixo.
A minha medida deu 8. Então, eu coloco 8. Depois aqui é abaixo do queixo. A medida abaixo do queixo é uma escolha tua, mas a gente quer que cubra bem o rosto. Eu vou colocar a mesma medida do nariz, então eu vou colocar mais 4 centímetros. Então, aqui, a soma desta medida, o 4, mais aqui o 8, mais o 4, deu 16 centímetros. E aqui eu tenho 17. Então, eu vou fechar agora esse retângulo com 16 centímetros por 17. Na horizontal deu 17 e na vertical deu 16. Então, aqui nós fechamos o retângulo. Com o retângulo a gente fica bem mais fácil para organizar esse molde. Esta medida aqui, ó, que 13 centímetros é de orelha a orelha, nós já fechamos aqui, ó. Nós já fazemos uma linha aqui, porque nós vamos precisar desta linha aqui. Então, aqui, ok? Então, retângulo feito, já colocamos essa linha aqui. Agora, nós precisamos fazer a anatomia do rosto, esta voltinha. Aqui, nós vamos colocar 4 centímetros. Eu olhei e achei que 4 tá bom, mas aí dependendo, quando vocês estiverem modelando, se quiserem colocar mais, menos, pode. Dá para fazer testes, dá para fazer experimentos, assim, fazer alguns pilotos. Então, 4 centímetros eu coloco aqui, da raiz do nariz na horizontal. Embaixo no queixo também, a mesma medida, 4 centímetros. Mesma que usamos lá, usamos aqui. Aí depois nós traçamos uma linha inclinada, de um ponto ao outro. Saímos da ponta do queixo, de baixo do queixo, para ponta do queixo. E aqui nós saímos da raiz do nariz, tá dando para ver? Ok, da raiz do nariz, vamos até a ponta do nariz. Ok, aqui está. Feito estas medidas aqui. Eu reforcei as linhas com caneta vermelha para vocês conseguirem visualizar bem, porque o lápis estava ficando apagadinho. Então, eu fiz isso. Seguindo o molde. Aqui nesta parte dos 16 centímetros, nós vamos medir bem na metade, bem no centro, aqui assim. Então, 16 centímetros, a metade vai dar 8 centímetros. Então, exatamente aqui nós marcamos, que é a metade entre a ponta do nariz e a ponta do queixo. Isto para nós fazermos a voltinha. É o ápice, é o ponto que nós precisamos de referência. Nesta parte para o caimento, aqui em cima, eu vou colocar a mesma medida do nariz, 5 centímetros, mas isso é uma opção de vocês. Desculpa, 4 centímetros é o meu, então vou colocar aqui 4 centímetros. A inclinação aqui, eu vou colocar 3 centímetros, mas entendam assim, ó, essas medidas aqui, ó, vocês podem alterar, vocês vejam como vocês querem a curva e é possível alterar. A mesma medida que eu coloquei aqui, eu repasso ela para cá. Então, se aqui eu coloquei 4, aqui novamente 4. E aqui 3 e vou marcar o 3. Pronto, eu tô com todos os pontos para fazer esta marcação. Agora, com a curva francesa, nós vamos fazer a anatomia, esta parte arredondada aqui na frente. Se não tiver a curva francesa, não tem problema nenhum. Isso aqui pode ser feito manualmente, sem o menor problema. Vou usar aqui a curva, porque eu tô com ela e as minhas alunas quase todas têm. Então, nós saímos desse ponto central aqui, que fica entre o nariz e o queixo. Isso aqui é mais ou menos próximo à boca, então é onde a gente quer o maior volume para conseguir falar e ter espaço ali. Nós saímos daqui e vamos até o ponto da raiz do nariz. Então, fazemos esta curvinha aqui, ó, que pode ser feita também manualmente. Pegamos e fazemos o mesmo traço na parte de baixo, que é assim. Vou deixar mais arredondadinho. Isso aqui vocês podem vendo de que forma vocês querem. Pode ser mais arredondada, menos, mas fica aqui assim, ó, bem arredondadinha. Essa distância aqui, ó,
é natural ficar, senão fica bicudinho, tá? Então, isso aqui nós tiramos, fica em média 1 centímetro, vai depender muito da medida de cada rosto. Então, aqui, ó, já tá a parte da frente bem arredondadinha. Depois aqui, nesta parte aqui, ó, que é em cima do nariz, ops, aqui aparece, em cima do nariz, nós podemos, depende muito de como tu queres fazer, ó. Pode ser uma inclinaçãozinha, pode ser um biquinho assim, ó, usamos a régua assim e ela fica com um biquinho. Pensem que aqui, ó, é o nariz e aqui já vem a parte do olho. Então, a gente quer ter uma inclinação, se fizer reto, ele vai ficar muito próximo ao olho. Pode fazer desta forma, ou pode usar aqui assim, ó, fazer levemente arredondadinha aqui, e depois desce pra cá, ó, vai acomodando a curva e descendo, pode fazer assim. Então, isso é uma escolha, tá? Essa aqui vocês escolham. Eu vou fazer essa aqui, ó, vou deixar ela bicudinha, então já vou colocar a cor definitiva aqui, ó. Vou fazer ela com esta inclinaçãozinha aqui, e já vamos marcar também em vermelho esta parte aqui, ó. Já fizemos esse traçado aqui e vem aqui e fazemos este aqui. Feito. A parte de baixo pode ser uma linha reta, também pode ser inclinada. Isso vocês vão vendo o que vocês preferem, tá? Mas a reta aqui fica bem tranquila. Aqui, sim, aqui traçamos de um ponto a outro. Esse aqui vai ser o espaço para passar o elástico. Então, passamos. Então, aqui tá feito, ó. E aqui o molde está pronto. Ele ainda não tá com o forro. Esta é a parte externa. Nós precisamos colocar aqui a descrição do molde, onde aqui nós temos que cortar 2 vezes esta parte aqui. Só que precisamos pensar em margem de costura. Aqui tá as nossas medidas, não tá pensando na margem de costura de cima e de baixo. Então, assim, o modelo que eu pensei, eu vou colocar uma margem de costura de 1 centímetro, ele vai absorver o forro. O forro, eu pensei em deixar aberturas laterais para passar um filtro por dentro do forro, porque se o tecido não for tão fechadinho, não tiver uma trama muito fechada, o filtro ele vai conferir uma proteção maior. Então, eu sempre gosto de deixar uma abertura para, se necessário, colocar um filtro. Neste modelo aqui que eu vou fazer, eu vou colocar a margem de costura. Mas se quiser fazer com viés, tanto o forro quanto a parte externa, a parte de cima e de baixo, vão ser cortadas no mesmo tamanho. Então, aqui a gente corta 4 vezes, só prevendo a abertura do forro. Se quiser fazer embutido, que não queira fazer como eu vou fazer de sobrepor, também botar a margem de costura nas 2 partes, tanto externa quanto interno forro, porque daí nós precisamos costurar internamente. Então, aqui agora, uma preocupação que a gente sempre deve ter, mesmo sendo uma máscara, é a questão do fio do tecido. Porque se não cortar no fio, depois a hora de vestir no corpo, no rosto, desculpa, ela pode ficar torta. Então, sempre ter o cuidado com o fio do tecido. Como aqui é só o externo, vamos colocar aqui, ó, que é a parte externa, nós vamos cortar 2 vezes, um lado de cada face, tá? Então, aqui está, e agora eu vou cortar esse molde. Já estou aqui com 2 máscaras cortadas, foi de retalhinhos de tecido, sobra de tecido, então foi meio chatinho de encaixar porque eu não tinha muito tecido. E eu cortei em 2 tamanhos, eu cortei para o meu tamanho, fiz com um biquinho aqui no nariz e cortei também nas medidas do meu marido, eu fiz 2 moldes para o meu marido e para mim. Eu vou usar o elástico chatinho, prefiro o roletê, mas só tem o chatinho que eu vou usar. Como eu falei anteriormente, pode tranquilamente usar corda, não tem problema algum. Claro que o elástico dá mais conforto, eu pelo menos acho.
Na parte de cima, no nariz, eu vou colocar o arame, porque daí acomoda melhor em cima do nariz. Fica bem anatômico, fica bem certinho. Quem não tiver um arame, pode colocar tranquilamente aquele arame de embalagem que funciona super bem. Para esse arame acomodar aqui, o acabamento, a maneira de fazer isso aqui, eu botei do avesso para verem aqui, ó, que esse aqui é o forro, ele é menor. Então, a parte externa vai sobrepor, vai vir por cima do forro e o arame vai entrar aqui, tá? Então, vai ser desta forma que vai ser costurado. Então, primeiro costuramos o forro na curva e depois fazemos a bainha aqui do lado. Agora, costuramos a parte externa. E aqui tá o forro, e aqui tá a parte externa. E agora nós vamos montar. Abrimos o forro. E abrimos aí, externo, a parte do nariz, que tem um biquinho a mais, colocamos uma margem para um lado, outra margem para outro. Nós prevemos aqui margem de costura de 1 centímetro para sobressair o forro. Então, nós dobramos aqui meio mais meio e vamos costurar toda essa extensão aqui com este 1 centímetro. Lembrando que o forro é mais curto, então vai ficar esta parte aqui sobrando, que depois a parte externa aproxima dali, tá? Então agora é esta bainha que nós vamos fazer. Aqui está. Para fazer o lado de baixo, nós precisamos cuidar o tombamento. Olha aqui, ó, um para um lado e outro para o outro. Então, agora nós temos que fazer a mesma coisa. Este vai seguir para este lado e este para este. Para nós não podemos montar o contrário, porque senão fica ruim. Então, agora, ó, sobrando o meio centímetro ali, nós vamos novamente fazer uma bainha. Este é o cuidado, ó. Agora, meio mais meio e fazemos a bainha da parte de baixo. Agora, nesta parte que fica em cima do nariz, dentro da canaleta, eu vou colocar o aramezinho, que eu medi o arame na parte que fica aqui do forro. Então, esse aramezinho tem uma ponta aqui que pode machucar, eu prendo com uma durex. Eu trabalho nessa ponta aqui com uma durex. E aí, é enfiar dentro da canaleta que vai no nariz, que vai passar, vai ficar em cima do nariz. Agora só falta a bainha aqui para colocar o elástico. E esta bainha aqui
foi prevista 1 mais 1. Ela vai dar no limite aqui da abertura do forro. Vou passar o elástico aqui dentro. O elástico que eu medi para minha orelha, para ficar confortável para mim, é 22 centímetros, porque depois eu coloco 1,5 para cada lado aqui e ele perde 3 centímetros, então eu fico com 19 centímetros de elástico, eu medi, vai ficar bem confortável. E aqui estão as duas máscaras feitas de sobra de tecido. Foi feita num algodão fininho, com uma trama bem fechada, mas é um algodão fininho. No forro foi feita esta abertura aqui, que é possível colocar um filtro. O filtro dá uma proteção melhor, então é interessante colocar o filtro. Na parte do nariz foi colocado um aramezinho. Esse arame ele se acomoda no nariz, então ela veste muito melhor, e é uma máscara anatômica, a que chamamos também de bico de pato. Observem que ela veste bem aqui, no nariz aqui, ó, é possível acomodar devido ao aramezinho que tem. Ela foi feita com elástico, mas poderia ser com corda também. Ela é uma máscara reutilizável, ou seja, nós tiramos ela, lavamos e podemos reaproveitar. Então, sempre ao tirar, lembrar que tem que ser pelo elástico, que nós colocamos no saquinho. Se tirarmos na rua, colocamos um saquinho na bolsa e imediatamente ao chegar em casa tem que higienizar. A higienização da máscara, ela deve seguir as normas do Ministério da Saúde. Então é importante ter até umas 4 máscaras no transcorrer do dia, quando nós passamos o dia na rua, porque é importante que a gente não fique muito tempo com a máscara. Se ela umedecer, tem que trocar a máscara. Então, gostou das máscaras? Se tu gostou, curte o vídeo, segue o canal, comenta, compartilhe com os amigos.